STJ que diz: segundo a STF, STJ, o prazo de 15 dias para juntar de procuração automático no caso de recurso deposto por advogado sem poderes, não se reconhecendo o recurso se ele não for exibido nesse lapso de tempo, ou se nele não houver pedido a prorrogação por mais de 15 dias. A RTJ 99/1260 e 116/698. Tenho mais dois aqui que vou deixar de ler, jurisprudência. Assim, cabível a declaração de nulidade dos atos processuais por irregularidade na intimação da devedora, a qual era despiciência no caso concreto. Neste ponto, friso que a jurisprudência tem entendido não ser aplicável à hipótese a previsão do artigo 13 do CPC, senão vejamos. Os atos postulacionais praticados sem mandato somente se convalidam no prazo do artigo 37 do CPC e não é aplicável ao artigo 13, que versa sobre o suprimento de irregularidade e representação da própria parte. Se o advogado não juntou procuração nem protestou pela sua juntada de prazo de 15 dias, o ato é inexistente, não sendo o caso de aplicar-se o artigo 13, que cuida da hipótese diversa, irregularidade de representação e não de falta de procuração. A emenda desse acordo consiga que a apresentação tardia do instrumento de mandato não convalida os havidos por inexistentes pela Lei do Processo Civil, RSTJ 31384. Fecha aspas. Ora, pretende a convalidação de atos praticados mais de 2 anos antes da apresentação do instrumento de mandato, ou a nulidade de todos os atos processuais praticados ao longo desse período, impondo ao credor, pessoa com mais de 85 anos, que há 14 anos tenta na justiça o recebimento da verba de natureza alimentar, suportar mais incalculável anos de espera para ter o seu direito assegurado, por evidente desídia do patrono do requerente, que deixou transcorrer em autos o prazo previsto no artigo 37 do CPC, descumprindo o ônus processual que lhe cabia, além de não coadunar com o ideal de justiça, afronta a dignidade da pessoa humana, não podendo ser tutelado por este sodalício. Os honorários advocatícios são verba de caráter alimentar, e a serem devidos ao advogado, e esse entendimento deste Tribunal de Justiça, inclusive eu cito um acordo aqui do doutor Adilson Polegado de Freitas. Por essa razão, dou provimento ao recurso para reformar a decisão proferida pelo juiz da CO, para que se dê regular andamento ao cumprimento de sentença, com retorno do processo à fase que se encontrava. É como eu volto. Então, Vossa Excelência? Plenamente de acordo, senhor. Eu também estou de acordo. A unanimidade deram provimento, deram provimento ao recurso, dossemos do voto da relatora. Certo. 5 da pauta geral de minha relatoria, em que contamos com a participação de Sua Excelência, o procurador aqui presente, e não fora isso, também há um pedido de preferência por parte da Unimed. E eu vou ler. Egregia Câmara, agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Tereza Agostinho Casavecchia, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que postergou a análise do pedido de liminar, ao argumento de que não estavam comprovadas as reais necessidades de tratamento médicos via home care. Inconformada com a decisão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso alega que, em razão da idade avançada da agravante, 90 anos, e do AVC sofrido, atualmente seu estado de saúde é gravíssimo, se encontrando em estado terminal, conforme atestado médico, ou atestado pelo médico. Acrescenta que o médico responsável apontou a necessidade de home care e acompanhamento de especialistas. Neste viés, defende que a real necessidade do tratamento está demonstrado nos autos, não podendo o juiz ACO postergar a análise da liminar, haja vista que estamos falando de saúde e viver com dignidade de uma idosa que já está em fase terminal e excessivamente debilitada. Acrescenta ainda que a demora em analisar o pedido de tutela antecipada poderá ocasionar até mesmo o óbito do agravante, que está com mais de 90 anos. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para obrigar a agravada a providenciar o imediato fornecimento de home care e acompanhamento de fonoaudiólogo, nutricionista e fisioterapeuta. A liminar restou deferida conforme se vê as folhas 71/74. Nas contrarrazões de folhas 83/95, a apelada argumenta sobre a desnecessidade
de home care, da ausência de negativa dos procedimentos solicitados, da cláusula expressa de exclusão do home care. Ao final, requer que seja negado o provimento ao recurso, a fim de revogar a medida concedida, mantendo-se a decisão atacada, aspas, tendo em vista a completa insuficiência de provas das alegações da agravante no que tange à real necessidade do home care, demonstrando assim a ausência da verossimilhança e de suas alegações, por serem estas medidas de efetiva aplicação da almejada justiça, fecho aspas. Informações às folhas 121/122 e a douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso, bem como recomendou que, em caso de descumprimento da obrigação, para aplicar-se a multa diária para aplicar a multa diária que seja convertida em bloqueio online, se fosse o caso. É o relatório, Vossa Excelência. Ratifico para ser escrito. Ratificado, passo à leitura do voto. Conforme relatado antes, o presente recurso é a contradição proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que postergou a análise do pedido de liminar ao argumento de que não estavam comprovadas as reais necessidades de tratamento médicos via home care. Mantenho na íntegra os fundamentos adotados quando da análise do pedido de liminar, que restou assim decidido. A agravada negou o procedimento sob a alegação de que as medidas requeridas estão excluídas do plano contratado, conforme previsão do item 10.1.11 da cláusula 10ª. É dos autos que a agravante é pessoa idosa com mais de 90 anos, é portadora de marca-passo definitivo, foi submetida a gastrostomia com via definitiva de alimentos após pneumonia aspirativa. O médico atestou que ela necessita de acompanhamento home care completo para conforto social e prevenção de patologias como úlceras de pressão, pneumonia e síndrome da imobilidade. Pois bem, a assistência domiciliar à saúde apresenta uma série de benefícios que não podem ser olvidados. Entre eles estão a humanização do atendimento, uma maior rapidez na recuperação do paciente e diminuição de risco de infecção hospitalar. Ademais, o direito à vida e à saúde é resguardado pela nossa Carta Magna. Destaque calcado da prescrição médica e na humanização do tratamento, tenho para mim que, no caso em tela, é a internação domiciliar a melhor alternativa a se empregar, não podendo o plano de saúde excusar-se da cobertura do tratamento por uma mera questão contratual, uma vez que o direito ao bem-estar da paciente deve sobrepujar a conveniência da cooperativa médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consecutários lógicos, os direitos à vida e à saúde, bens maiores do ser humano resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, 3º, item 3, 5º e 6º, caput. Ademais, a jurisprudência entende que o atendimento tipo home care é considerado uma extensão do atendimento hospitalar e deve ser disponibilizado pelo plano de saúde. Aí eu trago aqui jurisprudências, uma da verdade, uma só, da desembargadora Helena Gargalhoni Povas. Tenho que o magistrado não agiu com a cautela necessária, digo eu, para o caso. A necessidade e a urgência são latentes, trata-se de pessoa com idade avançada, mais de 90 anos, e das consequências advindas do AVC sofrido, seu estado de saúde é gravíssimo. Inclusive atestado pelo médico que a acompanha, que seu estado é terminal, e apontou a necessidade de atendimento home care e de acompanhamento por especialistas, de modo que não há como dizer que não está comprovado de forma inequívoca a real necessidade dos cuidados médicos via home care. Ainda, não obstante, conste expressamente no contrato celebrado entre as partes a não cobertura do plano às consultas domiciliares e fornecimento de medicamentos para essa modalidade, esta Corte tem se posicionado no sentido de que os planos de saúde seriam obrigados a fornecerem assistência domiciliar quando assumem contratualmente cobertura para atendimento hospitalar, por aquela ser apenas uma extensão desta, mesmo sem a adesão desse serviço. A propósito, trago outra jurisprudência da lavra de Sua Excelência, a desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas, outra do desembargador Carlos Alberto,
E continuo. Desta feita, tem que o fornecimento de home care pelo plano de saúde não é mera liberalidade, mas sim efetiva obrigação, por ser apenas uma extensão do atendimento e tratamento hospitalar. Portanto, verificada a verossimilhança nas alegações da agravante, mormente estando presente o perigo efetivo de dano irreparável em razão do estado frágil de sua saúde, tendo em vista que a vida deve ser protegida por se tratar de bem maior do que o humano, uma vez que o direito ao bem-estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da cooperativa médica, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana. E avanço para concluir. Ante todo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso para tornar definitiva a liminar, para determinar que a Unimed Oeste do Paraná providencie o imediato fornecimento de home care e acompanhamento de fonoaudiólogo, nutricionista e fisioterapeuta, sob pena de multa diária fixada em R$1.000. É como voto. Como vota a doutora Helena Maria? Com Vossa Excelência. Desembargador Cleuci? De acordo. A unanimidade deram o provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Isso aqui. Há pedidos de preferência, são embargos de declaração, o 10, número 10 da pauta complementar 1, o 11 também da 1, o 12, o 13 e o 14. Então, do 10 ao 14 da pauta complementar 1. O pedido de preferência é para a parte embargada, né? Bom, todos eles pretendem demonstrar omissão, contradição e obscuridade, vícios que não encontrei nos acórdãos, de modo que a todos eles eu estou desprovendo. Vossas Excelências querem que haja leitura? Então, nesses que anunciei, 10, 11, 12, 13 e 14, a conclusão é a unanimidade de desprover o recurso dos termos do voto do relator. E esse aqui. O 11 da pauta. O meu também. O 11 da pauta geral. Agravo de instrumento. Tem pedido para fazer. O parecer é pelo desprovimento. Vossa Excelência. Ratifico o parecer escrito. Emenda. Reexame necessário, mandado de segurança, matrícula no primeiro ano do ensino fundamental, 6 anos de idade, cumprimento até o dia 30 de março, exigência, legalidade, resolução 002 de 2009, resolução normativa 03 de 2014, da CCE-MT, ambas, outra resolução 6.210 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, CNE/CEB, princípio da igualdade, obediência, necessidade de decisão mantida, recurso desprovido. Não possui direito líquido e certo à matrícula do ensino fundamental a criança que não tenha completado 6 anos de idade até o dia 30 de março,
tal como exigido pela Resolução 002, alterada pela Resolução Normativa 03 de 2014, ambas do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso. As resoluções 01, 2010 e 06, também de 2010, ambas emanadas da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, ao estabelecerem corte etário para ingresso de crianças na primeira série de ensino fundamental, 6 anos completos até 31 de março, correspondente ao ano letivo, não incorreram em contexto de ilegalidade, encontrando, ao invés, respaldo na conjugada exegese dos artigos 29 e 32 da Lei 9.394 de 96, LDB, e o cumprimento da exigência plenamente lícita evita ainda ofensa ao princípio da igualdade em prejuízo de outras crianças que se encontram em situação idêntica. Sentença retificada, segurança denegada. Eu estou desprovendo, quem vota agora, doutora Helena? Desembargador, eu gostaria de algumas informações. É um mandado de segurança. Sim. A juíza que consta aqui do caso é a doutora Olinda Castro Castrilon. Esse processo é deste ano? Eu vou explicar a minha dúvida. Eu vou explicar a minha dúvida. Sim. A doutora Olinda, pelo que eu sei, desde ano passado, ela está na 11ª vara da capital, e é uma vara eminentemente de direito privado. Então, se é uma mandado de segurança na vara de direito privado, ele não pode nem ser conhecida, porque não é um pedido adequado, porque o mandado de segurança é uma ação exclusivamente para julgar contra a autoridade pública. Então, seria uma ação correta para as varas de direito público. E não caberia mandado de segurança em vara de direito privado. O direito poderia ser discutido em uma medida cautelar, uma ação ordinária com uma tutela, mas não em mandado de segurança, a não ser que seja em vara de fazenda pública. Instrumento. Mas aí é uma questão de ofício, né? Eu arguiria de ofício uma questão processual. Então, eu gostaria de pedir vista, se for essa não puder responder. Não, os autos não estão aqui. Porque não é questão nem de analisar. Eu acho que não tem competência para analisar o mandado de segurança. Eu considero, então, o pedido de vista e a conclusão fica adiada em razão desse pedido de vista. Tá certo? Né? Ele já disse que vai aguardar. Da pauta geral de minha relatoria, tem a participação do senhor Procurador de Justiça. Me parecer aqui, senhor Procurador, é pelo desprovimento. Ratifico o parecer escrito. Agravo de instrumento, ação de obrigação de fazer, plano de saúde, negativa de cobertura, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 9.656 de 98, atendimento emergencial, recusa indevida, decisão mantida, recurso desprovido. O período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece, excepcionalmente diante de situações emergenciais graves, das quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. Precedentes do STJ. Eu estou desprovendo, como vota a doutora Helena Maria? Com Vossa Excelência. À unanimidade, desprover o recurso dos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. 28 da pauta geral, também de minha relatoria, é uma apelação apelante seguradora líder dos consórcios de seguro DPVAT, apelado Lucas Gabriel Garcia de Freitas Alves. O parecer é pelo não acolhimento da preliminar e pelo desprovimento se chegar a tanto. Ratifico o parecer escrito. Deixa eu ver aqui o apelação civil, ação de cobrança, seguro DPVAT, BORT, aplicação do artigo 4º da Lei 6.194 de 74, norma vigente à época do sinistro, preferência ao cônjuge sobrevivente, ilegitimidade dos filhos, extinção do feito sem resolução do mérito, preliminar acolhida. Eu estou em dissonância com o parecer, estou acolhendo a preliminar de ilegitimidade
ativa, preliminar. Porque a ideia aqui é o cônjuge sobrevivente é que é o legitimado. Vou pedir vista, Margarida. Adiada a conclusão do julgamento em face do pedido de vista da doutora Helena. Não, mas na verdade, não teria sentido nenhum, Excelência, se numa turma não houvesse a possibilidade de pedir de vista, porque não se pode subjugar alguém a aceitar um entendimento de outro. Então, é salutar que Vossa Excelência... Excelência, eu peço desculpa por pedir vista, mas é que eu tenho um posicionamento lá embaixo. Então, para mim votar diferente aqui, chegar lá e votar novamente diferente, não fica incoerente. Então, ou eu vou acompanhar Vossa Excelência, vou estudar o caso novamente e ver se o Vossa Excelência tem razão, eu lhe acompanho. Mas se eu achar que talvez eu tenha razão, eu vou continuar com o meu posicionamento lá de baixo. A coerência é sempre salutar. Esse aqui é meu. Aqui, da pauta complementar 1, é uma exceção contra magistrado, exceção de suspeição. O parecer é pelo não conhecimento da exceção de suspeição e, no mérito, pelo arquivamento. Ratifico o parecer escrito. Eu estou acolhendo a preliminar de intempestividade e não conheço da presente exceção. Eu não fiz aqui ainda a ementa, porque há o mérito e há a análise da preliminar e do mérito. Eu digo assim, com relação, vou ler isso aqui. Mas eu trouxe, veja bem, há o pedido de não acolhimento da preliminar e eu estou acolhendo. A análise do mérito. Eu fiz os dois. E a ementa eu vou disponibilizar depois que nós decidirmos aqui. O doutor representante do Ministério Público requer o não conhecimento da presente exceção de suspeição em razão de sua intempestividade. Aliás, eu estou acolhendo. Em consonância. Pois bem, o artigo 305 do CPC fixa o prazo de 15 dias para a oposição de exceção de suspeição a partir do fato que ocasionou a suspeição. Na análise do conjunto probatório dos autos, observo que o fato que ocasionou a suspeição ocorreu em novembro de 2014, apesar de não ser possível fixar a data exata. Isso porque, da cópia dos e-mails juntados às folhas 10/13, observo que no dia 27 de novembro de 2014, a parte requerida, ao responder o e-mail, noticiou que não possuía autorização para passar o contato do excepto. Entretanto, esse cliente, na sua petição, informa que no dia 11 de novembro de 2014, a parte requerida enviou-lhe um e-mail informando acerca da audiência, bem como que poderia passar o contato do excepto ao recipiente. Ocorre que a exceção de suspeição foi protocolada ou protocolizada em 19 de fevereiro de 2015. Dessa forma, qualquer que seja a data utilizada, 11 ou 26 de novembro de 2014, resta evidente a intempestividade da presente exceção de suspeição, eis que fora protocolada após o prazo de 15 dias previsto no artigo 305 do CPC. Nesse sentido, eu trago uma jurisprudência da desembargadora Maria Herotides Knaip Baranjak, da terceira Câmara Civil de Direito Público, e concluo, ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade e não conheço da presente exceção. É como voto dessa preliminar. Como vota a senhora doutora Helena? Com Vossa Excelência. Não, no mérito eu esmiuço, isso aí não tem... Não há comprovação nenhuma de que houve favorecimento. Não sei como que é isso. Mas eu só sei que esses comentários que eu fiz ficam, não precisam ser
Anotado. A unanimidade, acolheram a preliminar de intempestividade e não conheceram da suspeição. O que mais? Doutora Helena Maria Bezerra Ramos, há um pedido de preferência, a pauta complementar número 2, agravante Antonino Moura Borges, tem 2 agravados, Terezinha Strapasson Focnic, perdoe-me se... Perdoe-me se a pronúncia não é essa, e também o Escolhe Rubem Pereira de Souza, mas quem pediu preferência foi a senhora Terezinha, por parte da senhora Terezinha. Vossa Excelência, você tem a palavra. Então, eu vou ler só a emenda. Por favor. Agravo regimental, liminar em agravo de instrumento e recorribilidade. Vedação disciplinada pelo artigo 527, parágrafo único do CPC. Ausência de previsão legal, artigo 52, parágrafo 2º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Recurso não conhecido. Não há no Código de Processo Civil previsão de cabimento de qualquer espécie de recurso contra a decisão do relator que converte o agravo de instrumento em agravo retido, que defere ou indefere pedido de efeito suspensivo ou antecipa ou não a tutela recursal, nos termos do artigo 527, parágrafo único do CPC. O artigo 52, parágrafo 2º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Mato Grosso não prevê o cabimento de agravo regimental contra a decisão de concessão ou indeferimento de liminar em agravo de instrumento. Eu estou de acordo. A unanimidade não conheceram do agravo regimental nos termos do voto da relatora. Uhum. Perfeito. Desembargador Cleofci. Parcialmente provido, 13. Desprovidos, o 3, 4, o 3, o 4, 8, o 9, o 14, o 15, o 20 e o 24. Providos, 7, 10, 12, 21, 23. Agora da doutora Helena. O 12 e o 17, eles foram parcialmente providos. O 12 e o 17. O 19, ele foi provido. Certo? O 33, embargador, eu suscitei de ofício a preliminar de julgamento citras petita é aquele, né? E cassou a sentença. Então, ele não é nem provido nem desprovido, né? E o 31 foi desprovido, o 27 também. Aliás, e o 26. O 26, 27 e 33 foram desprovidos. Esgotada a pauta geral, ficam votados tal como lançados pelos seus subscritores os constantes das pautas complementar 1 e 2. Agradeço a vossa presença e comunique a presidência da vossa
eu chamo de turma também, que eu sou lá da turma. Eu sou oriundo da turma recursal, da sua Câmara, que outro tanto farei quando designado for. Obrigado, senhoras mesmo, né? Para a senhorita.